Oi, pessoas, tudo bem? Aqui é a Vit. E no vídeo de hoje eu vim trazer um tutorial que vocês estão me pedindo muito desde que eu mostrei na comunidade e no Shorts, que é o Jack e a Sally. Olha só que fofinhos que eles ficaram. Eu tô muito apaixonada por eles, eu estava querendo fazer eles há muito tempo e neste Halloween eu vi a oportunidade de fazer, já que eles são um dos meus casais favoritos da vida. O filme em português é O Estranho Mundo de Jack, mas em inglês é Nightmare Before Christmas. É um dos meus filmes favoritos da vida. Sério, eu já vi incontáveis vezes, eu sei as falas do filme. Pra mim, é um dos meus filmes de conforto da vida. E aí eu queria muito fazer eles, eu nunca tinha feito eles antes, nem versão mini, nenhuma versão. E eu queria muito fazer, porque eles são muito lindos, gente, olha só. E aí, eu decidi trazer para o Halloween aqui pro canal. O ano passado eu tinha trago a Coraline e o Sanji de Chapeuzinho de Abóbora, né? E esse ano resolvi trazer um casalzinho aqui, ficou a coisa mais fofinha do mundo. Eu fiz o Jack propositalmente um pouquinho mais alto, tá? Que a Sally, pra poder não ficar do mesmo tamanho. Mas eles têm a mesma proporção, a mesma receita. O Jack só tem um pouquinho a mais de perna. E nessa primeira parte, a gente vai aprender a fazer a Sally, tá? Porque o tutorial é bem grande e aí não cabe os dois tutoriais no mesmo vídeo, tá? Mas logo em seguida da Sally, eu já vou postar o Jack também, tá? Então, assim que eu postar um dia, algumas horas depois, eu não sei, eu já vou postar o outro. Então, fica de olho para você não perder. E aí você salva os vídeos, você curte, comenta, manda para quem você acha que vai gostar, para quem você quer que faça esses bonecos para você, tá? E se inscreve no canal, que a gente tá quase batendo 20 mil inscritos. Eu ainda não sei o que eu vou fazer de 20 mil inscritos aqui para vocês, mas eu vou preparar alguma coisa muito especial. Então se inscreve aí no canal, deixa aquele like, comenta aqui o que você achou, tá? E lembrando que os bonecos eles ficaram com cerca de, eu acho que a Sally ficou com 14 centímetros e o Jack com 15, que ele é um pouquinho mais alto. Mas aí eu vou deixar o vídeo que eu tô medindo eles passando aí na tela, tá? Pra vocês verem certinho. E a lista de materiais e a lista de pontos, tá tudo aqui na descrição, tá? Caso você tenha alguma dúvida em algum ponto, alguma sigla, vai estar aqui na descrição, então é só acessar aqui pra você tirar sua dúvida, tá bom? E eu te vejo na segunda parte pra gente fazer o Jack, tá? E é isso, fiquem com o vídeo. Vamos começar com fio preto, fazendo 5 correntes. E agora a gente vai voltar a partir da segunda corrente, fazendo 3 pontos baixos. Agora, no último ponto, a gente vai fazer 3 pontos no mesmo ponto, fazendo um aumento triplo. E continuando do outro lado da corrente, agora a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento no final, no último ponto. E nessa carreira a gente vai ficar com 10 pontos. Agora, vamos já partir para a segunda carreira, começando fazendo um aumento. E assim que a gente já fizer o primeiro ponto, a gente já coloca o marcador ali para não se perder. E agora, vamos fazer mais 2 pontos baixos. Agora, vamos fazer 3 aumentos seguidos, fazendo um aumento a cada ponto. Continuando do outro lado da peça, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento no final. E nessa carreira, a gente vai ficar com 15 pontos. Aqui, a gente já pode cortar aquele fiozinho que tá vendo lá do começo, porque a gente não precisa dele mais. E agora, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo na haste, que é aquela que a gente insere a agulha por trás de um ponto e pela frente do outro, tá? Então, eu vou colocar ali o meu marcador e vou inserir por trás de um ponto e na frente do outro, tá? E a gente vai pegar aquela alcinha ali que fica entre os dois pontos. E essa carreira toda a gente vai fazer dessa forma. E essa carreira a gente não vai contar ela. E agora, finalizando a carreira de ponto baixo na haste, a gente vai partir para a carreira 3.
E na carreira 3 e 4, a gente vai repetir os 15 pontos, sem aumentar e sem diminuir, então serão 2 carreiras retas. E aqui, antes de continuar, a gente precisa cortar um pedaço de alguma coisa durinha, pode ser um papelão, um plástico, qualquer coisa, no formato do pé, tá? E a gente vai colar ali por dentro do pé, para deixar ele firme com a base reta. E agora, na carreira 5, a gente vai fazer 3 pontos baixos, 5 diminuições e 2 pontos baixos. E nessa carreira, a gente vai ficar com 10 pontos no final. E agora, terminando a quinta carreira, a gente vai cortar o fio preto e vamos trocar para o fio azul. E a gente vai fazer agora uma carreira de ponto baixíssimo, pegando apenas na alça de trás do ponto, tá? Então, é só fazer ponto baixíssimo aí por toda a volta. Terminando essa carreira de ponto baixíssimo, agora a gente vai começar a sexta carreira e vamos pegar apenas na alcinha de trás do ponto novamente. E agora vamos fazer 10 pontos baixos, tá? E a gente já vai arrematando ali também aqueles fios ali da troca de cor. Aqui agora é só cortar esse excesso de fio e colocar o restante ali pra dentro. E agora, da carreira 7 até a carreira 15, a gente vai repetir esses 10 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 9 carreiras retas. Terminando aqui as 15 carreiras com fio azul, a gente vai voltar ali entre a troca de cor do sapatinho com a perna, nas alcinhas que sobraram ali com fio preto, e vamos inserir o fio branco, tá? E a gente vai fazer ponto baixo ao redor ali, pegando um ponto em cada alcinha ali.
Chegando aqui no final, é só fazer ali o último pontinho e fazer um ponto baixíssimo para fechar a carreira. E agora a gente vai cortar o fio branco e vamos trocar para o fio preto. E agora a gente vai inserir o fio preto ali na parte de cima e repetir a mesma coisa. Então, é só inserir o fio preto aqui e fazer ponto baixo ao redor de toda essa parte aqui da perninha. E agora é só cortar o fio preto novamente e a gente vai inserir o branco mais uma vez. E repetir esse processo mais uma vez, tá? Depois é só arrematar no final. E aqui, antes de prosseguir, é bom colocar já o enchimento na perninha, para ela poder ficar cheia e não ficar difícil depois de colocar quando a gente subir o corpinho. E aqui na segunda perna, antes da gente emendar, vamos fazer mais 4 pontos baixos, tá? Lembrando que a primeira e a segunda perna são iguais, na segunda perna a gente não vai cortar o fio. E aí, a gente vai fazer mais 4 pontos baixos e 2 correntes. E agora, a gente vai unir ali uma perna com a outra, fazendo um ponto baixo. E agora, a gente vai fazer ponto baixo ao redor das duas pernas e das correntes que tem ali no meio, tá? Então, a gente vai fazer ali 10 pontos em uma perna, 2 pontos baixos na corrente, 10 pontos na segunda perna e 2 pontos na corrente novamente. Aqui, terminando a carreira 16, vou cortar o excesso de fio ali e colocar o restante pra dentro. E aqui, a gente já tem a união das perninhas. E agora, da carreira 17 até a carreira 19, a gente vai repetir esses 24 pontos sem aumentar e sem diminuir, tá? Então, serão 3 carreiras retas.
Terminando a carreira 19, agora na carreira 20, a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 18 pontos no final dessa carreira. Agora, terminando a carreira 20, da carreira 21 até a carreira 25, a gente vai fazer 18 pontos por carreira, fazendo então 5 carreiras retas, sem aumentar e sem diminuir. Chegando aqui no final da carreira 25, agora a gente vai colocar o arame no corpo, tá? Então, eu cortei aqui 2 pedaços de arame, vou dobrar a pontinha ali e vou passar por dentro do corpo. O arame, ele é totalmente opcional, você não precisa colocar se você não quiser. Então, depois de dobrar a pontinha ali, eu vou passar ele por dentro do corpo, lá na primeira perna, até chegar lá no fundo do pezinho. Depois é só fazer a mesma coisa com o outro lado. E aqui eu vou cortar o excesso de arame, tá? Vou deixar um tanto aqui pro pescoço. Eu vou fazer de olhômetro mesmo, mas se você não tiver noção de quanto deixar, deixa um tanto e depois você pode cortar também, caso fique maior. E aqui eu vou passar uma fita em volta para poder unir essas partes e elas não ficarem me machucando ou arranhando a agulha. E aqui, antes de prosseguir, a gente precisa colocar enchimento no corpinho, tá? Então, vai colocando enchimento aí até chegar aqui na parte que a gente tá, pra gente poder subir o pescoço. Agora, na carreira 26, a gente vai fazer 8 diminuições e 2 pontos baixos no final. E vamos ficar com 10 pontos no final dessa carreira.
E agora, da carreira 27 até a carreira 34, a gente vai repetir esses 10 pontos sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 8 carreiras retas. Terminando aqui até a carreira 34, antes da gente fechar, vamos colocar mais um pouquinho de enchimento agora, para poder deixar o pescoço bem firme. E agora, na carreira 35, vamos fazer aqui 4 diminuições e depois é só cortar o fio e arrematar em pneumático invertido. Agora vamos fazer os braços, vamos começar com fio azul fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora é só puxar ali o fio e fechar o anel. E agora, na segunda carreira, a gente vai repetir esses 6 pontos baixos, já arrematando o fio ali do anel, tá? E a partir da segunda carreira até a carreira 11, a gente vai repetir esses 6 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Chegando aqui no final da carreira 11, a gente vai dobrar a peça ao meio ali e vamos pegar os pontos dos dois lados, tá? E vamos fechar a peça fazendo 3 pontos baixos. E agora é só cortar deixando o fio pra gente poder costurar. Posiciona os braços ali entre a carreira 26 e 25, tá? E vamos costurar os braços. E se você quiser colocar arame nos braços, você também pode colocar. Eu vou medir aqui mais ou menos o tamanho do arame que vai utilizar nos dois bracinhos. Vou cortar aqui, tá? E vou atravessar no meio do corpinho aqui, onde vão ficar os braços. Então, é só inserir ali mais ou menos onde vão ficar os braços e atravessar de um lado para o outro. E agora é só encaixar o braço dentro do arame e costurar o braço no corpo.
Para fazer o vestido, como ele é todo coloridinho, eu desenhei esse padrão aqui com os quadradinhos todos contadinhos para a gente conseguir fazer. Então, se você quiser tirar print aqui dessa parte, eu acho importante, tá? Tá vendo aquelas setinhas que tem ali do lado direito? É a ordem que você deve seguir das carreiras. Uma você vai começar pro lado direito e a outra pro esquerdo. E aqui também eu vou deixar escrito toda a receita do vestido, tá? Então, tira print dessa parte, porque vai ser importante, caso você não queira ficar vendo toda a parte do vestido, tá? Então, aqui com o fio amarelo, a gente vai começar fazendo 25 correntes. E a gente vai voltar a partir da segunda corrente, fazendo 6 pontos amarelos. E agora a gente vai inserir o rosa aqui, junto do amarelo, e vamos fazer 10 pontos rosas. E observa que eu vou sempre caminhando com o fio amarelo ali junto, tá? Pra poder a gente pegar ele lá no final de novo, pra não ficar cortando o fio toda hora. E agora a gente vai trocar pro fio amarelo mais uma vez e fazer 8 pontos. O fio rosa, eu vou deixar ele exatamente aqui onde ele tá, pra não ficar caminhando com ele, tá? Deixa ele aí, porque depois a gente vai precisar dele mais ou menos no mesmo lugar de novo. Agora, terminando aqui a primeira carreira, a gente vai fazer uma corrente e virar o nosso trabalho. E na segunda carreira, a gente vai fazer 7 pontos em amarelo. E agora, vamos trocar para o fio rosa que a gente deixou ali, tá vendo? Então, é só colocar ele de volta. E agora, a gente vai fazer mais 10 pontos em rosa. E vamos caminhando com o amarelo novamente. Agora, vamos trocar para o amarelo e fazer 7 pontos em amarelo mais uma vez. Chegando no final, a gente vai fazer uma corrente e virar o trabalho. Na terceira carreira, vamos fazer 8 pontos em amarelo. E agora a gente vai trocar pro rosa, que já estava engatado ali no lugar, e fazer 10 pontos em rosa.
Vamos trocar para o amarelo novamente e fazer 6 pontos em amarelo. Agora, vamos fazer uma corrente, virar o trabalho, tá? Na quarta carreira, a gente vai começar fazendo 5 pontos em amarelo. Vamos trocar para o fio rosa novamente e fazer 9 pontos em rosa. Agora, a gente vai cortar o fio amarelo, porque a gente não vai utilizar ele nas próximas carreiras. E vamos trocar para o fio preto, inserindo aqui uma nova cor. E aqui a gente vai fazer 10 pontos com o fio preto, lembrando de deixar o rosa lá onde ele tá. Vamos fazer uma corrente e virar o trabalho. E agora, com o fio preto, a gente vai fazer 11 pontos. Agora, vamos trocar para o rosa novamente e fazer 9 pontos. E agora, novamente, para o fio preto, e vamos fazer 4 pontos em preto. Aqui, vamos fazer uma corrente, virar o trabalho e fazer 3 pontos em preto. Agora, a gente vai cortar o fio rosa, porque a gente não vai utilizar ele agora nas próximas carreiras. E vamos inserir o fio verde. E agora, com o fio verde, a gente vai fazer 9 pontos. E agora, vamos trocar para o fio preto novamente e vamos fazer 12 pontos com o fio preto. Vamos fazer uma corrente e virar o trabalho. E agora, com fio preto novamente, a gente vai fazer 11 pontos.
Agora, vamos trocar para o verde novamente e fazer 11 pontos em verde. Chegando aqui, no final, a gente troca pro preto novamente, vamos fazer 2 pontos em preto. E agora, a gente vai cortar o fio preto, porque não vamos mais usar ele. Vamos colocar agora o fio rosa novamente e fazer uma corrente e virar o trabalho. Então, agora a gente vai fazer 2 pontos em rosa, vamos trocar para o verde e fazer 12 pontos em verde. E aqui eu vou caminhando com o rosa, porque a gente vai precisar usar ele lá na frente, então vai caminhando com ele. Agora, vamos trocar para o fio rosa e fazer 10 pontos em rosa. E aqui, chegando no final, vamos cortar o fio verde, porque não vamos mais precisar dele. E agora, vamos fazer uma corrente, virar o trabalho, e vamos fazer 12 pontos em rosa. E aqui agora a gente precisa inserir o amarelo novamente, tá? E vamos fazer 12 pontos em amarelo. A gente vai deixar o rosa ali onde ele tá, pra gente poder pegar ele no mesmo lugar depois de novo. Depois de finalizar os 12 pontos em amarelo, vamos fazer uma corrente, virar o trabalho e fazer novamente 12 pontos em amarelo. Agora, troca pro rosa ali onde a gente deixou o fio e deixa o amarelo ali onde ele tá. E vamos fazer 12 pontos em rosa.
Agora a gente vai fazer a parte aqui do decote e das mangas. Então, a gente vai começar fazendo 4 pontos em rosa. Vamos fazer 4 correntes. Pular 4 pontos de base, prender ele no quinto com um ponto baixo. E agora a gente vai fazer mais um ponto baixo. E nesses últimos 2 pontos que sobraram, a gente vai fazer 2 pontos baixíssimos. E agora a gente precisa trocar para o amarelo. Já vamos fazer 2 pontos baixíssimos em amarelo. E agora, vamos fazer 2 pontos baixos. Vamos fazer novamente 4 correntes, pular 4 pontos. E fazer ali mais 4 pontos baixos no final. E agora, é só cortar o fio e arrematar todos os fios. Pra arrematar, é só ir escondendo os fios ali, vai jogando eles todos pro mesmo lado, que é o lado de dentro, tá? Então, escolhe aí qual que vai ser o lado de dentro do seu vestido e vai jogando todos os fios ali pra gente arrematar de um lado só. E agora, eu vou vir com um pouquinho de cola e vou colando esses fiozinhos ali pra eles não se soltarem. E depois é só cortar tudo. Agora, vamos começar as mangas, vou começar aqui no lado rosa com o fio amarelo. A gente vai inserir ali, pode inserir em qualquer ponto. E vamos fazer 10 pontos. A gente vai pegar 4 pontos embaixo, um na lateral ali, 4 pontos em cima e mais um na lateral, totalizando 10 pontos. E agora, da carreira 2 até a carreira 3, a gente vai repetir esses 10 pontos, sem aumentar e sem diminuir.
Chegando aqui no final da carreira 3, é só cortar o fio e arrematar. E agora a gente vai repetir o mesmo processo aqui do outro lado, na parte amarela, com o fio verde, tá? Então, a gente vai inserir ali, fazer 10 pontos e fazer até a terceira carreira com 10 pontos. E agora, com a tinta preta, a gente vai fazer os detalhes do vestido. Começar ali pela manga amarela, fazendo umas listrinhas na manga. Agora, aqui nessa parte rosa aqui embaixo, a gente faz uns riscos também, tá? Eles vão ficar meio que diagonal ali, então vai fazendo em toda essa parte rosa.
Na parte verde, a gente vai fazer umas bolotinhas, então é só pintar umas bolinhas. E aqui nessa parte rosa de cima, a gente vai fazer uns espirais, tá? Então, vai pintando aí com bastante calma pra ficar bem delicado. E agora a gente vem com fio preto aqui, fazendo os detalhes, como se o vestido tivesse todo remendado, sabe? Então, vamos fazer umas costuras ali entre uma parte e outra, nas trocas de cores, pra parecer mesmo que o vestido tá todo remendado.
Agora, com fio amarelo, a gente vai fazer 4 correntes. Vamos voltar a partir da segunda corrente fazendo 3 pontos baixos. Chegando aqui no final, a gente vai fazer uma corrente, virar o trabalho e fazer mais 3 pontos baixos novamente. E agora é só cortar o fio e arrematar. E agora a gente vai posicionar esse mini quadrado ali naquela parte rosa ali de baixo e vamos costurar. Pode fazer uma costura bem irregular, tá? Com o fio preto, pra ficar parecendo um remendo mesmo. E agora, a gente vai fazer aqui, aquele bordado aqui do corpo, tá? Da parte da frente dela. Então, é só bordar uma linha reta e depois vir cruzando com outras linhas. E agora é só vestir o vestido na boneca. Aqui na parte de trás a gente vai alfinetar, tá bom? Pra deixar ele juntinho ali certinho, pra poder costurar. E com o fio preto, novamente, eu vou costurar ali toda a parte de trás. Pode ir costurando de qualquer jeito pra ficar parecendo que está remendado mesmo, tá? Essa parte é bem legal, que não precisa ter muita cautela com a costura.
E agora com fio preto a gente vai fazendo todo o bordado do corpo também, tá? As costuras do corpo dela. Então, você vai inserir ali o fio preto aleatoriamente, onde você quiser, vai traçar uma linha reta e depois vir como se fosse cortando esse fio com outros fios, né, fazendo o bordado ali da costura. E a gente vai fazer esse bordado tanto nas duas pernas quanto nos dois braços.
Agora vamos fazer a cabeça. Você vai seguir o tutorial da cabeça básica, eu acabei de postar aqui. Vou deixar aqui nos cards, tá? Você vai fazer a cabeça até a carreira 23 e vai voltar aqui antes de continuar. Então, agora aqui a gente vai contar as carreiras e vamos achar as carreiras 18 e 19 ali e vamos inserir os olhos entre essas carreiras. Eu faço primeiro um buraquinho ali com a agulha para depois abrir mais com a tesoura para poder conseguir encaixar os olhinhos com trava. E aqui a gente vai contar cerca de 5, 6 pontos entre um olho e outro e vamos colocar ali também. E lembrando que agora a gente vai só colocar os olhinhos, não vamos colocar as travas, porque a gente vai fazer o bordado primeiro. Agora eu peguei um pedaço aqui de fio preto, vou abrir ele no meio para ele ficar bem fininho. E agora a gente vai começar o bordado do rosto, vamos começar aqui fazendo os bordados dos cílios. Então, é só inserir ali por dentro do olho ali lá embaixo e fazer aqui 2 voltinhas para fazer os cílios. E agora, aqui na lateral, a gente vai fazer como se tivesse uma costura aqui, né, no rostinho dela. Vou fazer aqui ele meio diagonal. Então, é só passar uma linha reta e depois ir fazendo as outras linhas, cruzando essa linha que a gente fez.
E agora, com o fio vermelho, a gente vai achar ali o meio do rostinho e vamos bordar a boquinha dela, tá? Então, borda ali, a gente vai fazer tipo um V pra começar, tá? E depois a gente vai preencher ali, fazendo mais uma voltinha em cada lado pra ele ficar com a boquinha maior. E agora, com o fio preto novamente, a gente vai bordar ali a boca, né, a parte que tem a costura. Então, eu vou bordar ali de um lado e depois sair do outro, fazendo como se fosse o sorriso dela. E é sempre importante você contar e ver quantos pontos você deixou entre um olho e outro ali, tá? Do bordado, pra ele ficar igual dos dois lados. E agora, a mesma coisa, a gente vai fazendo ali o efeito da costura. Agora, com o fio azul, a gente vai achar o meio ali do rostinho novamente, só que entre os olhos, e vamos bordar o nariz. Então, a gente vai passar ali duas voltinhas, tá? No meio ali pra fazer o nariz. E agora é só ir preenchendo o nariz, tá? Então, a gente vai passar a agulha ali por dentro dessas voltinhas que a gente fez, sempre na mesma direção, de baixo pra cima. E agora sim, a gente coloca as travas dos olhinhos. E aqui, pra finalizar, eu vou fazer o branco do olho. Quando o olho já tiver com a trava, é um pouco chatinho de fazer, mas sempre dá certo, tá? Porque se a gente fizer o branco do olho antes de colocar a trava, a gente teria que ficar ajustando e puxando, e talvez não daria certo. Então, faz aí um olho, aí você arremata e depois faz o outro.
E pronto, o rostinho dela já tá bordado. Agora você volta lá no tutorial pra finalizar a cabeça. E agora que a cabeça está prontinha, a gente precisa fazer o cabelo. Pro cabelo, vamos começar com fio vermelho, fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora é só fechar o anel e na segunda carreira a gente vai fazer 6 aumentos, fazendo um aumento para cada ponto de base. E nós vamos ficar com 12 pontos no final dessa carreira. Agora, na terceira carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando com 18 pontos no final dessa carreira. Agora, terminando a terceira carreira, a gente vai fazer um ponto baixíssimo ali no próximo ponto e vamos começar as mechas. Vamos começar fazendo 23 correntes. E agora a gente vai voltar a partir da segunda corrente, fazendo 22 pontos meio altos. Chegando aqui na base, a gente vai prender ele no próximo com um ponto baixíssimo. Vamos fazer 2 correntes. E agora a gente vai virar o trabalho e vamos voltar pegando apenas a alcinha da frente do ponto aqui, tá? E vamos voltar fazendo os 22 meio pontos altos, apenas na alcinha da frente.
Chegando aqui no final, novamente, a gente vai fazer 2 correntes e virar o trabalho. Nessa parte aqui, toda vez que a gente for para longe da base, a gente vai pegar na alça da frente para ficar o relevo assim. E quando a gente for voltar, a gente vai pegar na parte de trás da alça, tá? Então, aqui, voltando para a base, a gente vai fazer pegando apenas na alcinha de trás, tá? Do ponto. E vamos repetir aqui os 22 meio pontos altos. Chegando aqui no final, a gente vai vamos pular um ponto na base e prender no próximo com um ponto baixíssimo. E aqui a gente tem a primeira parte pronta. Agora, a gente vai subir novamente 2 correntes. Vamos virar o trabalho e voltar ali pegando na alcinha da frente do ponto novamente. Lembrando, sempre que a gente estiver indo, se afastando da base, a gente vai pegar na alcinha da frente do ponto. E quando a gente estiver voltando para a base, a gente vai pegar na alcinha de trás, para ficar sempre o relevo para o mesmo lado. Então, novamente aqui, chegando no final, vou fazer 2 correntes e vou voltar pegando na alcinha de trás ali e fazendo os 22 pontos meio altos. Chegando aqui no final, novamente, a gente vai pular ali um ponto de base, da base ali, e prender no próximo com um ponto baixíssimo. E a gente vai repetir esse mesmo processo até sobrar aqui 2 pontos no final, tá vendo? Tem só 2 pontinhos. E agora, eu vou cortar o fio pra gente poder fazer o acabamento aqui do outro lado. Então, a gente vai pegar essa parte aqui que a gente começou e vamos virar e vamos pegar do lado de dentro. Tá vendo que tem uma terceira alcinha? A gente vai pegar nessa terceira alça, tá? Dessa forma, a terceira alça da corrente. E vamos voltar ali fazendo os 22 meio pontos altos. Então, faz aí 2 correntes e vai pegando sempre nessa terceira alcinha, tá? E vai fazendo aí os meio pontos altos até o final.
Chegando aqui no final dessa parte, tem aqueles 2 pontinhos que sobraram lá na base, a gente vai pular os 2 e prender com ponto baixíssimo lá onde ficou o último, tá? Que a gente tinha feito antes. E agora é só cortar o fio e arrematar. E agora é só encaixar o cabelo dela na cabeça e colar, tá? Então, vou centralizar ali o anel mágico do cabelo com o da cabeça e colar o cabelo no lugar. E agora é só colocar a cabeça no corpo, tá? Só encaixar ali. E pronto, a sua Sally está pronta. E eu espero muito que você tenha gostado de fazer a Sally comigo, porque eu amei fazer. Era uma personagem que eu queria fazer há muito tempo e eu gostei muito do resultado. E eu espero também que você tenha gostado. E se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, comenta aqui o que você achou. Não esquece que logo depois vai sair o tutorial do Jack, então vai lá ver também. E faz o Jack para eles ficarem juntinhos, tá? Não pode fazer só um, tem que fazer os dois, para eles ficarem bem juntinhos para sempre. E é isso, eu te vejo num próximo vídeo.